Olá, graça e paz. Que bom estarmos aqui mais uma vez, não é verdade, meus amigos, meus irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos ensinando a sua palavra e que nós não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes, não é mesmo? Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, para juntos nós meditarmos mais um pouco acerca da palavra do Senhor. E o texto que eu quero meditar com você hoje está em 1 Coríntios 2, do versículos 1 ao 10, e diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Amém, queridos? Paulo está falando aqui para a igreja do Senhor, e eu creio que a igreja do Senhor somos eu e você. E ele está dizendo que o nosso chamado como igreja é o chamado que ele tinha, pregar a palavra de Deus, mas não movidos por sabedoria humana. Amados, as coisas de Deus não tem como calcular, não tem como entender, não tem como explicar, a não ser que Ele se revele, a não ser que Ele nos revele, nós permanecemos completamente ignorantes. Sim, tem muitas coisas que Ele nos revela através da sua palavra, mas tem coisas que Ele não nos revela. Eu confesso a você, tem coisas que eu não entendo. Por exemplo, eu não entendo acerca de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não, eu não entendo, mas eu creio com toda a força do meu coração, porque está escrito na palavra de Deus. E eu costumo dizer assim, que para quem crê, nenhuma palavra é necessária, nenhuma explicação se faz necessária, mas para quem não crê, nenhuma palavra será suficiente. E eu escolhi crer. E se você está aqui comigo hoje, é porque você decidiu crer também. Então, queridos, o Senhor, Ele vai dizer na sua palavra que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, não é com conhecimento humano, não é com sabedoria humana. A palavra de Deus diz que nós o temos conhecido de uma forma revelada diferente, revelada pelo Espírito Santo. Ele disse a Pedro, Pedro, essa palavra que você liberou aqui de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Existe uma maneira de nós conhecermos a Deus, queridos, que é somente no nosso intelecto. Existe uma maneira de nós estudarmos a Deus somente no intelecto. Assim como se estuda português, matemática, geografia, direito, existe faculdade de teologia e podemos conhecer somente no intelecto. Quando Jesus esteve aqui, muitas pessoas conheciam a palavra de Deus somente no intelecto, mas a palavra esteve com eles, mas não o reconheceram,
porque Deus, ele se revela no Espírito. Então nós precisamos de uma revelação mais profunda de Deus, mais profunda acerca da palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Quando ele se revela, querido, quando ele se dá a conhecer, quando nós finalmente temos um encontro com ele, assim como o apóstolo Paulo teve, não nos resta outra coisa a não ser vivermos para ele e adorar a ele. E adorar significa fazer toda a sua vontade. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, é aquele que está disposto a fazer toda a sua vontade. Então, nós não nos reunimos nas nossas igrejas simplesmente porque nós frequentamos uma igreja, simplesmente para termos uma religião, simplesmente para termos um encontro social. Para nos encontrarmos, nós podemos nos encontrar num shopping, nós podemos nos encontrar em muitos lugares. Então, não é somente isso. Não é para enchermos os nossos corações de palavras de sabedoria, palavras que vão fazer a gente se sentir melhor. Aliás, muitas vezes na igreja, ao ouvir uma palavra, eu não me senti melhor. Eu me senti pior comigo mesma e eu vi que haviam coisas na minha vida que eu ainda precisava mudar. Então a igreja, ela tem um chamado, pregar. Mas ela tem um chamado para pregar apenas uma palavra, e é o que Paulo está dizendo aqui. Eu não prego a mim mesmo, eu não prego firmado em sabedoria humana, mas eu prego a Jesus e este crucificado. Então eu não tenho outra coisa para dizer, eu não tenho outra coisa, outra palavra para ensinar, eu não tenho outra palavra para pregar, a não ser o evangelho do reino de Deus, a não ser a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todas as demais outras palavras, todos os outros meios, os outros mecanismos, as outras formas, isso você encontra em qualquer outro lugar, querido. Existem livrarias onde você pode encontrar muitos livros com dicas legais que até podem te ajudar, que podem trazer vitória em alguma área na sua vida, que podem melhorar você em alguma coisa. Mas nós, a igreja, nós temos aquilo que ninguém mais tem. Nós temos algo que nenhum livro pode nos dar, que nenhum dinheiro pode comprar. Nós temos a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, nós nos reunimos para buscar a Cristo e este crucificado, ressuscitado, glorificado, aleluia. E eu creio que nessa busca, meus amados, o Espírito Santo, ele se revela e se manifesta em nós com poder, com autoridade. Então nós somos aqueles que caminham de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, porque ele é o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso redentor, o nosso libertador. E quem tem Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem a vida e vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. E eu e você temos um caminho de vida para percorrer, um caminho que nos leva à vida eterna, à vida abundante, à vida sobrenatural que Jesus tem para nós. E ele mesmo é esse caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para o Pai a não ser através de Jesus. E quem tem Jesus, queridos, tem tudo o que a palavra diz que tem. Pode fazer tudo o que a palavra diz que pode, sabe? Então nós não podemos esquecer aquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos lembrar que aquele que jamais cometeu pecado, ele se fez pecador em nosso lugar. Que ele levou sobre si o meu e o teu pecado para que nós fôssemos santos. Lembrar que ele foi condenado para que nós fôssemos livres. Lembrar que ele morreu para que eu e você vivêssemos e que ele ressuscitou e foi o primeiro homem a entrar no céu e abriu as portas do céu para mim e para você. Já é maravilhoso lembrar o que ele fez, sabe? É maravilhoso lembrar que ele abriu um caminho de glória para mim e para você. Ah, como eu amo a mensagem da cruz. Tudo está consumado na cruz. Que mistério há na cruz que para nós foi revelado. Que ele foi lá
O amado foi até lá e derramou o seu sangue e nos conquistou e nos comprou de volta. E somente homens e mulheres da cruz, homens e mulheres de aliança é que poderão vencer este mundo. Homens e mulheres que vão anunciar ao mundo o que Jesus fez e que só Jesus tem as palavras de vida eterna, que só Ele morreu na cruz em nosso favor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, durante muito tempo nós nos reunimos para shows, para ajuntamentos, para festas solenes, cantando canções que às vezes exaltavam a nós mesmos, e nós ainda chamávamos isso de culto, mas isso não é culto, querido. Culto é pregar a Cristo e este crucificado. Culto é adorar a Cristo, é cantar para Ele, é fazer para Ele, é servir a Ele, é agradar a Ele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus imutável, de eternidade a eternidade, e aquele que faz a vontade dele permanece para sempre. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus já te abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Ele te chamou para dar certo, para a tua família dar certo, para a glória de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, queridos, eu não vim falar de mim, eu não vim falar de sabedoria humana, eu não vim para me engrandecer, e se for para me gloriar, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque eu sei que nada sou e que sem Ele eu nada posso fazer. Eu sei, queridos, que Deus precisa levantar mais e mais vozes para trazer a verdade dEle, como por exemplo, queridos, houve um tempo em que se pensava que santidade era viver em um mosteiro, era se chicotear, sabe? Era não se relacionar com ninguém, era fazer voto de pobreza, voto de castidade, por aí vai. Mas então Deus começou a levantar pessoas para dizer, olha, se você é um costureiro, costure as melhores roupas. Se você é um sapateiro, faça os melhores sapatos. Se você é um pedreiro, construa as melhores casas. Se você é um advogado, defenda os órfãos, as viúvas, mas cobre um preço justo, seja o melhor que você puder para a glória do Senhor. Se você é casado, seja o melhor marido que você pode ser, a melhor esposa que você pode ser, o melhor pai, a melhor mãe que você puder ser, o melhor filho, a melhor filha que você puder ser, e tudo para a glória de Deus. Ai, meus amados, eu nunca vi uma geração pregar tanto contra Deus e contra as coisas de Deus como a nossa. Mas nós fomos chamados e nós ainda podemos, e enquanto pudermos, porque um dia vão nos calar. Enquanto pudermos, nós ainda precisamos pregar a palavra de Deus, pregar a Cristo e este crucificado, anunciar a Cristo. E eu glorifico ao Senhor, porque eu tenho visto, no meio dessa geração incrédula, pessoas que ainda têm fome dEle, que ainda têm sede da sua presença e das coisas dEle. Sabe por que nós pregamos a Cristo? Por que nós adoramos a Cristo? Porque nós somos chamados para anunciar as boas novas da salvação. Eu e você fomos chamados para mostrar ao mundo a Jesus Cristo através da nossa vida, do nosso procedimento, das nossas atitudes e das nossas palavras. Nós pregamos a Cristo. Isto é ser igreja e este é o nosso chamado, pregar a Cristo e este crucificado. Se os príncipes desse mundo tivessem entendido isso, jamais teriam crucificado Jesus. Mas o texto termina dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu sei que você o ama, e por isso você está aqui. Fica com essa palavra no teu coração, meu irmão e minha irmã, que Ele nos capacite a pregarmos a palavra de Deus, a única palavra que nós fomos chamados para pregar, a Jesus Cristo e este crucificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a vontade dele se cumpra na sua vida. Se essa palavra foi relevante para você, bora lá, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se ainda não é inscrito aqui no canal, querido, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Me ajude a fazer a obra de Deus, me ajude a levar a palavra de Deus
para todas as pessoas quantas o Senhor puder alcançar. Você é meu parceiro, é minha parceira nisso, eu tenho certeza disso. E juntos nós estamos nesses últimos dias preparando a vinda do Senhor Jesus. Eu amo a sua vida, sou grata a Deus pela sua vida e vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.